Meus amigos, finalmente estreou a primeira temporada da série do Sandman na Netflix. Eu tenho certeza que o Neil Gaiman, nessa altura do campeonato, já deve estar feliz da vida na casa dele, porque a maioria dos fãs estão amando essa versão da Netflix. E cara, sendo bem sincero, tá? Pra mim, na minha opinião, ao lado do Demolidor, Sandman é simplesmente a melhor história que melhor adaptou os quadrinhos da história da Netflix, cara. Pra mim, Sandman, ao lado de Demolidor, são as duas melhores e a gente tem muito que discutir no vídeo de hoje. É mesmo, é? Mas e aí, Geek? Por que o Morpheus poupou a vida do John Dee? O que será que vai acontecer com o filho da Lita? Que história é essa aí do Vortex, né? O que será que o Lucy tá aprontando aí pra cima do Morpheus? O que será que vai acontecer na segunda temporada? Porque tá praticamente confirmada já. Não sei. Meus amigos, se preparem, porque o Tio Geek tem as respostas pra maioria dessas perguntas. A gente vai analisar esse final, a gente vai discutir um pouquinho, vamos teorizar também sobre o que deve acontecer na segunda temporada e tudo isso no vídeo de hoje. Simbora! Hello, my friends, Geek na voz, e a perguntinha que não quer calar, né, principalmente após o final dessa primeira temporada de Sandman da Netflix, é por que raios o Morpheus, ou Sonho, enfim, chame de como você quiser, eu me refiro a ele como Morpheus, tá? Mas por que ele e Desejo se odeiam tanto? Porque como vimos, né, no final do último episódio, Desejo não deseja encerrar suas atividades maléficas contra o seu irmão por agora, tá aprontando. E assim, meus amigos, é uma história bem complexa, mas não é que eles sempre se odiaram, né? Acontece que Desejo simplesmente fez o Morpheus se apaixonar por uma garota chamada Kilala nos quadrinhos, e a partir disso as coisas começaram a ficar difíceis entre eles dois, porque a Kilala, né, era uma mulher que não teve sentimentos recíprocos pelo Morpheus e traiu o cara com Stolar, né, que era simplesmente o sol que orbitava ao redor do planeta da Kilala. Pois é, você que tá reclamando da vida, saiba que o Morpheus, ele foi corno pro sol. O meu é maior que o seu. E após esse evento, cara, a interação entre ambos os perpétuos, né, Sonho e Desejo, ficaram muito conturbadas. Mas não para por aí não, né, porque não tem aquela mulher aprisionada que apareceu, né, quando o Sonho foi até o inferno? Então, ela se chama Nada, e é extremamente importante para a briga que Morpheus tem hoje com Desejo. Porque essa mulher chamada Nada, que nós conhecemos na primeira temporada, ela era uma rainha de um antigo reino africano que simplesmente conheceu o Morpheus. Conheceu e se apaixonou pelo Kaiku, que era a reencarnação que o Morpheus surgiu para ela. E na história, né, a Nada era uma jovem de 16 anos, soberana do reino, e que vivia um dilema. Ela precisava encontrar um homem para ser o seu rei, porém ela nunca havia se apaixonado por ninguém, ela nunca encontrava esse homem. Só que o Kaiku, que era o Morpheus, como eu disse, surgiu para a garota, ambos se apaixonaram, né, um pelo outro, apesar das leis universais proibirem, né, humanos e perpétuos de ficarem juntos, e em resposta ao amor deles, o Sol simplesmente destruiu o reino de Nada, da garota. Pois é, o Morpheus, ele simplesmente perdeu duas garotas que ele amava por causa do sol. Só que a Nada, ela se matou, pois ela se recusava a se tornar a rainha de Morpheus no sonhar, após ele a buscar no pós-vida. Ou seja, o Morpheus queria levar a garota pro sonhar e torná-la não apenas a rainha do lugar, como também um ser imortal, cara. E a Nada, a garota, ela simplesmente disse não. Ela rejeitou o Morpheus, né? Porque segundo a garota, o amor não faz parte do mundo dos sonhos. Isso cabe ao desejo. E o desejo é sempre cruel. Cara, essa é uma das passagens mais geniais que o Neil Gaiman tem no quadrinho Sandman e que explica o porquê daquela mulher, né, que nós vimos lá na primeira temporada, está aprisionada lá embaixo. Porque o Morpheus, né, após ser rejeitado, ele prendeu a jovem no inferno, como vimos na série. E adivinha quem fez o Morpheus se apaixonar pela Nada? Exatamente, Desejo. Por isso que a treta entre os dois só vai aumentando. Ah, agora eu entendi! E se já não bastasse, a gente também descobriu no final que foi Desejo quem engravidou a Unit Kincaid enquanto a mulher estava dormindo na doença do sono. Porque como o Morpheus ficou quase um século preso pelo Roderick Burge, várias pessoas tiveram a doença do sono, onde elas simplesmente não conseguiam acordar, e uma dessas pessoas foi a Unity, né? Só que o perpétuo Desejo surgiu para Unity como um homem dos olhos dourados, engravidou a mulher e graças a isso nasceu a Miranda Walker, que é a mãe da Rose. Só que a Unity ajudou o Morpheus a perceber que ela não apenas deveria se tornar o Vortex, mas que Desejo propositalmente se assegurou que a maldição fosse passada para a descendente da Unity, nesse caso a Rose. E tudo isso na tentativa de fazer o Morpheus fracassar eras após
após eras. É como eu disse, essa rivalidade entre Desejo e Morpheus, ó, vai se estender por muito tempo. Agora eu saquei! Porque o Vortex em Sandman é alguém que pode viajar pelos sonhos de outras pessoas, né? E nós vimos que a Rose, ao fazer isso, e nem sempre ela teve resultados positivos, mas cara, muitas coisas incomuns começaram a acontecer com a Rose e as pessoas ao seu redor. A sua amiga Lita, por exemplo, né, se conectou com seu falecido marido em seus sonhos e de repente ela ficou grávida na vida real, né? Depois de dormir com ele em um sonho. Que inclusive o Morpheus, como vimos no final, ele contestou esse filho, né? Pro Morpheus, o filho pertence a ele, né? Porque foi fruto do sonhar. Mano, esse lance que vai acontecer na segunda temporada, esse arco, vai ser sensacional. Anotem o que eu tô falando. É verdade. Só que a Rose está colocando a humanidade em risco a cada dia que passa, né, cara? Porque graças ao poder da Rose, ela está causando rachaduras na Terra, enquanto ela involuntariamente derruba a parede entre o mundo dos sonhos e o mundo de vigília, cara. Por isso que o Vortex precisa ser eliminado pelo sonho, imediatamente. Aguardem que este arco vai ser muito bem explorado na segunda temporada de Sandman, que provavelmente vai adaptar o terceiro e quarto volume dos quadrinhos. E calma que eu vou falar mais sobre os quadrinhos daqui pra frente. Mas, cara, vamos falar sobre o Corinthians, esse personagem misterioso dessa primeira temporada. Eu tenho algumas coisinhas pra falar sobre ele. Porque durante o discurso do Corinthians, né, que ele deu para os não tão queridos seriais, ele menciona sobre os sonhadores americanos. E acontece que essa fala é uma referência direta ao seu próprio personagem. Porque o fato do Corinthians ter vários sorrisos ao redor dos olhos é por conta do sonho americano. Já que a expressão nos rostos das pessoas assistindo à conferência é de excitação. Eles mostram os dentes sorrindo enquanto ouvem as palavras do seu ídolo Corinthians. Por isso que ele tem aqueles sorrisos nos olhos. Agora todas as peças se encaixaram! E se vocês notarem, existe o membro restante dos Perpétuos, que ele foi, né, diversas vezes mencionado nessa primeira temporada, que é o tal do Prodígio. Cara, acontece que o Prodígio nada mais é do que o Perpétuo Destruição. E ele é o único membro dos Perpétuos a abandonar os seus deveres, né, já que ele desapareceu cerca de 200 anos antes do Roderick Burns capturar o Morpheus, né, e ninguém mais o viu desde então. Mas relaxem que provavelmente o Prodígio deve aparecer na segunda temporada e eu vou falar sobre isso no vídeo com teorias. Que por falarmos nos quadrinhos, cara, essa primeira temporada de Sandman tava repleta de referências, não apenas aos quadrinhos do Neil Gaiman, como o universo da DC como um todo, né? Porque pra quem não sabe, originalmente, né, o quadrinho Sandman faz parte do universo da DC. E além do Batman e o Flash terem sido referenciados nessa primeira temporada, nós também tivemos o jovem Jet, já que a roupa que o garoto usava, né, enquanto super-herói, é uma referência ao Sandman original dos anos 70, né, do Jack Kirby, que faz parte da Sociedade da Justiça, ou que fez parte. Eu entendi a referência. Mas no final da primeira temporada, né, nós vimos que Lucy, interpretado pela Brienne de Game of Thrones, juntamente com o Azazel e os habitantes do inferno, planejam levar o local ao próximo nível ao dominar o sonhar que pertence ao Morpheus. Porque canonicamente tá a história do Lucy, e isso daí nós vimos na própria série do Lucifer, né, que tem na Netflix, que é interpretada pelo Tom Ellis, mas um belo dia o Lucy ele simplesmente ficou entediado do inferno e deixou o reino nas mãos do sonho, né, o Morpheus. Mas aparentemente isso não vai acontecer na série da Netflix, né, porque Lucy falou pra Mazikeen que eles planejam fazer algo inédito, né, que fará o pai dela feliz e trará Morpheus ao chão após a visita de Azazel na última cena. Isso pra vocês verem que uma batalha de rap em Sandman é levado muito a sério. É verdade. Porque pra quem não entendeu, né, o jogo mais antigo, ou The Oldest Game, é uma batalha de inteligência travada com poderes sobrenaturais, onde um jogador começa introduzindo um conceito e o oponente contra-ataca com um conceito oposto e mais poderoso até que um jogador seja finalmente superado. Ou seja, é a famosa batalha de MCs entre seres sobrenaturais. Mas cara, a gente viu no final que o sonho, né, o Morpheus Enfi, ele simplesmente venceu o Lucy com I am Hope. Eu sou a esperança. Nada supera a esperança. Cara, é genial, cara. Essa frase foi diretamente retirada dos quadrinhos e nesse momento, ó, deu uma certa arrepiada, tá? E graças a isso, o Morpheus ele venceu a batalha, recuperou seu objeto e o sentimento de vingança no Lucy simplesmente cresceu, explodiu no final da temporada. E outra esperança também que eu particularmente tenho é que vocês deixem a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que a gente tá no meio do vídeo ainda, tem muito pra gente explicar e teorizar sobre Sandman, então deixa a voadora, se inscreve, ativa o sininho, porque só assim pra você poder acompanhar os próximos vídeos que vão sair aqui no Mundo Geek sobre Sandman, cara. Vai por mim. Nice. Que inclusive o que aconteceu com o maldito do John Dee, né? Qual vai ser o destino dele nessa série? Será que ele vai continuar naquela prisão pra sempre, né? Porque como nós vimos, ele simplesmente se apoderou do Rubi, que estava na posse da sua mãe, e simplesmente modificou o objeto ao seu bel prazer. Porém, no final, o John, ele destruiu o Rubi na esperança de que ele também destruísse o Morpheus com ele. Só que ao invés disso, né, a destruição do Rubi liberou as energias que ele continha, restaurando o poder total do Morpheus, cara. E quando perguntado se ele pretendia matar o John pelo que ele fez,
vez, o Morpheus diz que sim, mas que em vez disso, ele acompanha John de volta ao hospital da prisão, onde ele estava encarcerado e o manda dormir em sua cela. Sim, Geek, mas por que o Morpheus ele agiu dessa forma? Por que a sentença do John Dee nesse caso foi continuar vivo, né? Pô, ele fez várias vítimas, principalmente no episódio da lanchonete. O Morpheus não deveria dar um final mais dramático pra esse maldito do John Dee? Meus amigos, pro Morpheus não, cara, e a resposta pra isso está nos quadrinhos também, já que nos comics da DC, John Dee era originalmente um super vilão, né? Acontece que ele usou o pseudônimo de Dr. Destino e lutou contra a Liga da Justiça da América usando uma variedade de dispositivos, incluindo o Materiopticon, né, que lhe permitiu transformar sonhos em realidade. Só que os quadrinhos de Sandman, né, introduziram um retcon que estabeleceu que o Materiopticon era alimentado pelo rubi mágico que Morpheus usava para concentrar os seus poderes. Só que tanto nos quadrinhos quanto na primeira temporada de Sandman, eles constroem uma batalha climática entre o John Dee e o Morpheus pelo controle do rubi. Só que existem algumas razões, como eu disse, pelas quais o Morpheus ele optou por deixar o John Dee vivo ao invés de matá-lo, né? Porque novamente, as atrocidades que esse cara cometeu não era para ele estar vivo. Lembrando, é claro, que o Morpheus também ele é meio que proibido de matar mortais. Então aí já vai um argumento. Mas nos quadrinhos, né, o personagem do Morpheus ainda não havia desenvolvido a empatia. Ou seja, nesse momento ele estava preocupado em recuperar seu poder do que com as vidas que o John Dee terminou com o Rubi. E na série, eu pelo menos interpretei que o Morpheus ele reconheceu que o John Dee foi vítima das circunstâncias e que ele havia sido acidentalmente corrompido pelo poder do Rubi. Afinal, lembremos, tá? Fala do próprio Morpheus de que o Rubi não foi feito para os mortais. Não, mano. E em ambos os casos, punir o John não teria feito nada para poder trazer de volta as pessoas que ele matou e serviria pouco do ponto de vista do Morpheus. Eu, pelo menos, interpretei dessa forma, cara. É mesmo, é? Sim, Geek, mas e aí, cara? O que será que vai acontecer na segunda e eventual temporada de Sandman, né? Eu, pelo menos, não tenho dúvidas de que essa série vai ser renovada. Se a Netflix não fizer isso, ela vai comprar uma briga com todo mundo. Mas se levarmos em consideração o padrão que a Netflix está adotando pro roteiro de Sandman, onde na primeira temporada eles adaptaram o primeiro e o segundo volume dos quadrinhos, que nesse caso é Prelúdios e Noturnos e também a Casa das Bonecas, dá pra imaginar que em uma eventual segunda temporada eles vão adaptar o terceiro e quarto volumes, né, intitulados Terra dos Sonhos e Estação das Brumas, sendo que essa última, né, Estação das Brumas, é uma das histórias de Sandman mais populares e impactantes, né, que foi justamente quando Lucy jurou vingança contra Morpheus. Mas, cara, é nesse quadrinho também que se encerra a história da ex-amante do Morpheus, nesse caso a Nada, que já falamos no vídeo e vimos na primeira temporada, né, onde Morpheus a baniu pro inferno há 10 mil anos. É nessa história também que é revelado o nome do bebê da Lita Hall, que nasceu no sonho. Eu vou falar mais sobre isso daqui pra frente. É também na Estação de Brumas que fomos apresentados a outros perpétuos como Destino e Delírio, né, que foram citados na primeira temporada de Sandman. E ainda de quebra surgiram os deuses nórdicos Thor, Loki e Odin, só que a versão do Neil Gaiman, é claro, né? Obviamente a versão do Neil Gaiman, até porque não tem como o Thor, né, Thor Odinson aparecer, porque é Marvel, enfim, gente. Não me diga. Mas em relação a Lita Hall, né, que nós vimos na primeira temporada ao lado do seu ex-marido Hector, cara, nos quadrinhos eles são heróis aposentados da DC e que eles têm uma história um pouco conturbada, muito complicada. Porque quando ainda atuava, né, sob o manto do Escaravelho de Prata, o Hector, ele morreu, mas sua consciência foi transportada para o sonhar. Só que dois pesadelos, Bruto e Glob, que não apareceram na série, o encontraram e o transportaram para a Terra, né, onde aproveitaram o aprisionamento de Morpheus para usar os traumas do jovem Jet e criar um sonhar portátil, onde eles o manipularam para poder assumir a identidade de Sandman, cara. Olha só que malditos esses pesadelos. Só que eventualmente, né, a Lita se juntou ao seu marido nessa dimensão e engravidou. E quando Morpheus se libertou, ele foi atrás de Bruto e Glob e destruiu o sonhar portátil da dupla, né? E enviou o Hector lá pro pós-vida e deixando a Lita com seu filho Daniel. Pois é, meus amigos, esse bebê tem nome, se chama Daniel e provavelmente eles vão adaptar essa história muito bem na segunda temporada. Se eles forem fazer o que eles estão fazendo aqui na primeira, né, copiando e colando dos quadrinhos basicamente, cara, vai ser sensacional a segunda temporada de Sandman. E assim como John Dee, Hector e Lita na série perderam qualquer ligação com sua vida heróica e a vida dos dois foi muito simplificada na Netflix, né, já que o casal, como vimos por alguns anos, cuidou da Rose Walker até a morte do Hector. Porém, como vimos, a Rose, ela é um Vortex, né, que são seres que podem derrubar as barreiras entre o sonhar e a realidade. Não vai dar! E como vimos também, tá, a ligação que a Lita tinha com seu ex-marido simplesmente levou a garota a sonhar e em um desses sonhos
ela simplesmente engravidou, assim como aconteceu nos quadrinhos. Acontece que a gestação acabou sendo levada para a realidade e repetindo os acontecimentos dos quadrinhos, né, que eu já disse para vocês, Morpheus ele foi obrigado a mandar o Hector para o pós-vida, deixando a Alita para criar o Daniel sozinha, que por falarmos nos pesadelos Bruto e Glob dos quadrinhos, eles foram totalmente apagados da versão da Netflix, né, já que na série nós temos a Gaut, né, que é uma pesadelo que, cansada de causar medo e aflição nas pessoas, ela se infiltrou nos sonhos do jovem Jet e lhe deu sonhos que ajudaram o garoto a escapar da triste realidade com seu tio. E ao contrário de Bruto e Glob, né, que aprontaram nos quadrinhos na ausência lá do Morpheus, como eu disse, a Gaut, ela tem motivos bondosos para mexer nos sonhos sem a permissão de Morpheus, e ainda de quebra ela foi recompensada, né, pelos seus esforços em proteger o pequeno Jed, cara. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Mas e aí, meus amigos, curtiram o vídeo de hoje? Entenderam direitinho o que aconteceu nesse final? Vocês já estão teorizando mais ou menos o que pode acontecer na segunda temporada? Comentem embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. Comentem aí as expectativas de vocês pra segunda, as teorias, comentem aí. Cara, tá vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima do escudo do Capitão América? Cara, clica nele, que foi um vídeo muito bom que nós fizemos aqui também. Não se esqueça da voadora no like aí embaixo, tá? Isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho, me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui. Bons sonhos para todos vocês. Sandman é muito bom, assistam.